após o ministro de Lula, General Gonçalves Dias, apresentar um atestado médico para não comparecer à Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados e ir aos estúdios do Grupo Globo para conceder entrevista, a deputada Carla Zambelli reprovou a conduta do ministro, relacionando a divulgação das imagens que mostram o general interagindo com invasores no dia 8 de janeiro e defendeu sua prisão. A deputada enfatizou que, após a divulgação das imagens do general, o Gabinete de Segurança Institucional divulgou uma nota em que diz que a conduta das pessoas no vídeo está sendo apurada e que, segundo a nota, os culpados serão responsabilizados. Zambelli comentou: sempre tentando culpar e responsabilizar aquela pessoa que não tem cargo, que está lá embaixo, que não é vista, para poder encobrir os crimes de quem está em cima. Carla Zambelli lembrou uma série de circunstâncias relativas aos vídeos, com indícios de manipulação pelo governo, e afirmou: todos aqui estão falando da demissão do ministro, dizendo que provavelmente não vai mais estar no cargo, mas na verdade a culpa nem é dele. A culpa é de quem está acima dele, o Lula. O Lula já sabia de tudo isso. Foi ele que mandou o ministro do GSI abrir passagem para as pessoas. Foi ele que pediu ao ministro da Justiça que só ficasse assistindo da janela. Foi ele que provavelmente conversou com o STF para tirar a segurança para permitir a entrada por lá. A deputada afirmou que pedirá a prisão do general, dizendo: nós vamos pedir hoje a prisão preventiva do ministro Gonçalves Dias, porque apesar de não ter o domínio da informação, apesar de ser um boi de piranha, agiu para que as pessoas pudessem entrar no Planalto. Imaginem só, o sombra do Lula, o guarda-costas do Lula por 8 anos, o homem de confiança do Lula, está sendo entregue como boi de piranha. Nesta atuada, a parlamentar ressaltou o cometimento de crime por parte de Lula. Isso tudo só mostra que o Lula, de posse da informação da ABIN, cometeu o crime de responsabilidade por atentado contra a democracia. Lula tem o domínio do fato e tem que ser empichado por conta dos atos vazados hoje. Diferente de cidadãos que estavam em Brasília no dia 9 de janeiro, o general de Lula não foi preso. Para que conservadores sejam presos ou sofram outras restrições às suas liberdades e seus patrimônios, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem listas de desafetos e medidas cautelares são impostas às pessoas por tempo indeterminado, sem chance de defesa nem acesso ao devido processo legal. Investigações seletivas estão comuns no país. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos sigilosos contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em um desses inquéritos, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos. Após a Polícia Federal atestar que não havia motivos para qualquer indiciamento, o inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público, mas o ministro abriu outro inquérito de ofício e compartilhou os dados do inquérito arquivado. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, em atitude que foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer base legal. Se você apoia o nosso trabalho e pode ajudar a Folha Política a continuar funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que está visível na tela ou através do código Pix ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que pretende controlar o fluxo de informações no Brasil. pix@folhapolitica.org. Assista. 3 minutos. Obrigada, presidente. Há pouco tempo saiu uma nota do GSI, não sei se os senhores já viram, mas no segundo parágrafo ele diz claramente o seguinte, que as condutas das pessoas nesse vídeo que saiu hoje na CNN estão sendo apuradas e que os culpados serão responsabilizados. Sempre tentando culpar e responsabilizar aquela pessoa que não tem cargo, que está lá embaixo, que não é vista, para poder encobrir os crimes de quem está em cima. Eu quero dar 6 condições para o que a gente vai falar logo em seguida. Primeiro, se o general Sombra Gonçalves Dias deixou manifestantes entrarem, inclusive conversaram, né, deu todas as condições para eles entrarem, se também o GSI e todo o governo e mais o STF recebeu informação da ABIN de que estariam vindo carros para cá e também ônibus, etc., para a manifestação do dia 8 de janeiro, que era para ter sido pacífica. Terceira condição, se o líder do governo, aqui nessa sessão, todo mundo pôde ver que ele topou o acordo de sessão extraordinária em menos de 24 horas, ele topou que o ministro seja convocado, ou seja, tão bonzinho, né? Aí a gente viu também uma pessoa do PCdoB falando que não precisa instalar, esse ministro não pode mais instalar. Se também, quarta condição, se as imagens do Planalto ficaram 4 meses em sigilo, 4 meses em sigilo, e sempre falando, não, vai ficar em sigilo, não liberaremos, foram liberadas justamente na data de hoje, justamente pela CNN, né? Uma das televisões que sempre está aí, Miriam Leitão, né? A rede passapano do Lula. Se, além de liberar hoje, foi justamente um dia depois, aí vem o número 5, que ontem era para ter sido lida, a instalação da CPMI do dia 8 de janeiro. Se a gente juntar tudo isso, que ontem era para ter sido instalada a CPMI, que hoje o ministro estaria aqui, justamente hoje também é liberado as imagens da CNN, e se pedem justamente, né, ontem pediram pelo menos uma semana para instalar a CPMI. Se a gente juntar tudo isso, e todo mundo aqui disse da demissão do ministro, que provavelmente não vai ser mais ministro, etc. Gente, na verdade, a culpa nem é desse ministro, tá? A culpa é de quem está acima do ministro, a culpa é do Lula. O Lula já sabia de tudo isso. Foi o Lula quem mandou o ministro do GSI abrir passagem para as pessoas. Foi o Lula que pediu para que o MJ só ficasse assistindo da janela. Foi o Lula que provavelmente conversou com o STF para tirar a segurança da STF para poder ter entrada lá. E por esse motivo, presidente, nós vamos pedir hoje a prisão preventiva do ministro Gonçalves Dias, que apesar dele não ter o domínio da informação, né, ele é um boi de piranha. Ele é um boi de piranha que, sim, agiu para que as pessoas pudessem entrar lá no Planalto. Então, ele foi feito... Imagina só, o sombra do Lula, o guarda-costas do Lula por 8 anos, né, o homem de confiança do Lula, está sendo entregue como boi de piranha. Isso tudo só mostra que o Lula, de posse da informação da BIM, cometeu crime de responsabilidade por atentado contra a democracia. Lula tem o domínio do fato. Lula tem que ser empichado por conta desses atos de hoje. Então, a gente esclarece mais uma vez, nós vamos pedir a prisão preventiva do general Gonçalves Dias, não só a prisão preventiva, como a apreensão do passaporte. E o porquê dessa prisão preventiva? Porque ele pode destruir provas, ele pode ameaçar as testemunhas e pode fugir. Então, esse pedido hoje está sendo assinado por vários deputados de vários partidos, MDB, o PL, o Novo talvez vá também assinar, o Podemos vai assinar, e esse ministro tem que estar na cadeia, como disse o Marcel Van Hatten. Muito obrigado. Obrigado, deputada Carla Zambelli. Muito obrigado, presidente. No dia de hoje, nós vimos fatos gravíssimos que não só devem ser investigados,
presidente, não só deve ter a convocação do ministro de Segurança Institucional da Presidência da República, como a gente já quer saber se o PGR já pediu a prisão preventiva do ministro Gonçalves depois do vazamento dessas importantes imagens que revelam o porquê que o PT não queria que as imagens fossem vazadas. Nós queremos saber também se o ministro Alexandre de Moraes, com a mesma celeridade que ele decretou a intervenção federal, com a mesma celeridade que ele decretou a prisão do ministro Anderson Torres, se ele já decretou a prisão do ministro Gonçalves e também se ele já decretou a prisão do ministro da Justiça. Inclusive, a gente vê que a esquerda esteve aqui nessa comissão concordando com a convocação dele, porque eles estão querendo novamente blindar aquele que a gente considera que deve ter sido, sim, o grande colaborador, o grande inventor, como sempre, de todos os esquemas do PT, é o presidente Lula. Essa é a primeira... Hoje é o dia que o Lula começa a cair, é o dia que o governo começa a desmoronar pelas mentiras e falsidades desse governo. Presidente, eu já tinha apresentado na CCJ um pedido de convocação do ministro do GSI, mas pelo princípio da especialidade, eles disseram que seria aqui na comissão. Porque a gente já queria saber por que ele tinha, com 20 horas de antecedência, dispensado 36 pessoas da guarda da presidência. E quando a gente vê as imagens, a gente vê que não houve só uma omissão dolosa. Houve uma colaboração, uma conivência e um incentivo para que as pessoas entrassem. E a gente vê dois tipos de manifestantes naquelas imagens. A gente vê os manifestantes pacíficos, que quando vêm os atos de depredação chegam e não param de quebrar. E a gente vê pessoas mascaradas, que nem os black blocs da esquerda, que vão lá com o intuito de destruir. E desde 2014, nas manifestações de direita, a gente via que todas as manifestações eram pacíficas. Por isso que nós queremos a abertura da CPMI do dia 8 de janeiro, porque a gente sabe que o verdadeiro intuito dos patriotas brasileiros de verde e amarelo que estavam se manifestando naquela ocasião, eles eram pacíficos. E a gente sempre desconfiou que haviam infiltrados naqueles atos. E agora, essa fala do governo federal, esse intuito de não revelar essas imagens, e agora a vinda à tona dessas imagens mostra que o que eles realmente querem ocultar é um verdadeiro crime cometido pela mais alta cúpula do governo federal, que no mínimo é o crime de prevaricação, que é quando se deixa de praticar atos de ofício. Ora, o ministro do GSI é o ministro de confiança do presidente da República. Ele é o braço de direito, ele é da segurança institucional da presidência da República, responsável pela segurança institucional do Palácio do Planalto, cujas imagens não queriam ser reveladas e agora mostram uma verdadeira conivência. Então, nós estamos assinando o pedido que vamos encaminhar no dia de hoje, como a deputada Carla falou, para o Procurador-Geral da República possa pedir a prisão preventiva do ministro e assim a gente possa investigar a fundo pela CPMI, que deve ser aberta, que não foi aberta ontem, mas deve ser aberta imediatamente, para a gente investigar todos esses atos. Então, prisão já para o ministro, convocação já nessa comissão para a gente chegar à verdade dos fatos. Muito obrigado, presidente. Gabinete de Segurança do Lula, que preside a ABIN, Departamento de Inteligência do Governo. O cara esqueceu que estava filmando. O cara esqueceu que estava filmando e foi abrir porta e servir água, pô, aí não dá. No mínimo falta inteligência. Esse é o padrão. Esse é o padrão dos ministros do Lula. E olha só, gente. Flávio Dino, na época, tinha tuitado que tinha assistido da janela os atos que estavam acontecendo no dia 8. Além do Flávio Dino dizendo que estava assistindo os atos do dia 8, o ministro do GSI estava no palácio, abrindo porta, facilitando acesso, abrindo caminho. E o Lula estava em São Paulo. Lula em São Paulo, escondido, tratando de outros assuntos. E no dia seguinte dos atos 8 de janeiro, o Lula já tinha um decreto, uma medida, uma ação para tomar. E aí, eles querem fazer você acreditar. Querem que você tenha fé de que eles não têm nada a ver com isso. É um exercício de fé muito grande acreditar
que o Flávio Dino, que o ministro do GSI, que o Lula não tem nada a ver com os atos do dia 8 de janeiro. E aí, deve ter sido amigo dele, como o próprio Cabo Gilberto diz, como nunca nada é dele. De quem é o triplex? É do amigo dele. De quem é o sítio? É do amigo dele. Quem que fez os atos dia 8? Foi o amigo dele? Só pode. Isso não faz outro sentido. Porque eu fico abismado quanto que eles contam tantas mentiras e ainda tem gente que acredita, tem gente que defende. Os caras estavam dando 60 milhões, não era isso que estavam dando? Para não assinar, para retirar a assinatura. E aí os caras acreditam que era pela democracia. Que democracia é essa, meu povo? Se você soubesse a barganha, a insistência para arrancar os nomes da CPMI, se você soubesse o quanto eles se esforçaram para que ela não abrisse no dia de... Foi duro ver Jacques Wagner, Lindenberg, Randolph tentando explicar que a sessão do Congresso do dia de ontem não abriu por causa do piso salarial da enfermagem. É muito engraçado. O pessoal deve pensar que a gente é burro, mas burro mesmo é quem esquece. O pessoal deve pensar que a gente é burro, mas burro mesmo é o cara que esqueceu que tinha uma câmera filmando tudo. Acabei de ler a matéria aqui, Caveira. Acabei de ver a matéria. A matéria aqui diz o seguinte, que o general havia dito para o Lula que aquelas câmeras tinham estragado. Cada uma. Muito obrigado. Faz o L, meu povo. Faz o L. Muito obrigado.